Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o João Carlos de Freitas, o dono das melhores resenhas do futebol de Campinas. Tudo bem, João? Oi, Carol, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E sempre legal, né? A gente está voltando lá, né? Tanto tempo. Coisas que a gente não imaginava, né? É uma verdadeira viagem no tempo que a gente faz aqui tempo. na História da Bola. Sempre lembro que o dia desse eu contei a história da laranja. Você falou, nossa, mas existia isso? Não existia. Para né? mim, essa é a melhor história até agora. A melhor descoberta do futebol até agora foi a laranja. Mas acho que não volta a laranja. Uma pena. É uma reivindicação. Então, hoje nós vamos falar do Padre Geraldo Azevedo, né? E é um episódio também engraçado, acontecido, né? Eu sou testemunha ocular do fato que eu estava junto. E a gente vai mostrar essa faceta, assim, né? Quer dizer, o amor um padre icônico, né? O Padre Geraldo foi destacado, né? Era muito presente em Campinas, né? E ele tinha, assim, um amor pelo futebol e pelo Guarani. Ele gostava de jogos do Guarani, né? Uhum. E a história começa lá em 1981, quando o Guarani estava reformulando a equipe, né? Que ele tinha sido campeão em 1978. Aí começou a perder alguns jogadores, né? Mas ganhou outros, por exemplo. Perdeu o Renato, que era um grande jogador, né? Renato foi para São Paulo. Só que ele ganhou o Jorge Mendonça, né? O Jorge estava ainda bem, né? Estava no auge. Teve uma fase no Guarani. Jorge foi um grande jogador, né? Ele foi um grande jogador. Uma figura também, né? Importante. Disputou a Copa de 78, isso. E um personagem, né? Uhum. A gente já falou aqui algumas histórias dele, tem muita história do Jorge, mas ele estava nesse time do Guarani, né, de 1981, que estava disputando a Taça de Prata. E ele fazia dupla com o Careca, né? O Careca não pode reclamar da vida também, viu, Carol? Porque o Careca teve, assim, de companheiro, né? Teve o Renato, dispensa comentário, um dos maiores aí, né, na posição. Teve o Maradona, né? Poxa vida. Só isso, né? Só isso. E teve o Jorge Mendonça. Além na seleção era o Zico, né? Então, Zico, ele foi Sócrates. mal servido, né, João? Porque tem isso também. Às vezes a gente reclama aqui do Neymar, muitos torcedores, né? Eles criticam o Neymar, aquela coisa. O Neymar é gênio, é claro, né? Ninguém vai deixar de reconhecer. Agora, muitas vezes, muitos resultados que o Neymar também não obteve com a seleção, que todo mundo queria, também em função do nível, né? Cá entre nós, o Neymar nunca jogou com grandes jogadores ao lado, né? Isso é verdade. E não dá para ele resolver tudo sozinho. Não dá, o futebol não é assim, né? Por melhor que você seja, você tem que ter gente ao lado, né? Então, alguns tiveram essa sorte, outros nem tanto. Então, o Careca teve. Teve uma época no São Paulo que ele jogou com o Casagrande. Poxa, o Casagrande também era um baita jogador. Então ele nunca ficou órfão. Nunca passou apertado, não, né? Nunca passou, sempre teve. Às vezes eu converso com o Careca também, você só jogou com fera, né? Com cobra do seu lado. E em 81 foi isso. Ele perdeu o Renato como companheiro, mas já ganhou o Jorge Mendonça. Então o Guarani estava formando um time ali e estava disputando naquela época a chamada Taça de Prata, né? Que era uma divisão abaixo, né? Seria uma Série B hoje, né? Assim, com outros conceitos na época, tudo, mas seria uma Série B. E esse jogo que eu vou descrever aqui, que tem a presença do padre, né? Que é aí que vai culminar a história, foi um jogo de decisão aqui no Brinco de Ouro para a Taça de Prata, onde o Guarani buscava o acesso, né? Ele buscava ir para a primeira divisão. O pessoal está animado aqui hoje. Ele ia buscar o acesso para a primeira divisão e ia decidir, né? O título da Série B. Era chamada Taça de Prata. Era assim: a primeira divisão chamava-se Taça de Ouro e a segunda chamava-se Taça de Prata. E nesse ano o Palmeiras disputou a Taça de Prata também. Eram, acho que, 2 vagas, né, para subir. O Palmeiras subiu junto com o Guarani. E o jogo decisivo para conseguir o acesso foi aqui em Campinas contra a Napolina. A Napolina era um time bom, né, lá de Goiás e tal. E tinha tido um jogo lá, né, lá em Anápolis, e lá terminou empatado também, mas o Guarani jogava pelo empate, né? Pela situação dele, jogava pelo empate.
Veio o jogo para Campinas, tal, teve muita gente no estádio, era um jogo decisivo. E naquele dia, inclusive, o Careca estava no time, mas quem jogou foi o Marcelo, o centroavante. O Careca estava suspenso, ele não jogou essa partida. O Marcelo era um centroavante também, é reserva do Careca, mas era bom jogador. Ele era de Mococa, foi formado no Guarani, era artilheiro. Tanto que nesse jogo, o jogo terminou 1-1 e ele fez o gol, né, do Guarani. Brinco de ouro assim, lotado, como eu te disse, aquela vibração. E essa época eu trabalhava na Rádio Central. A Rádio Central estava começando, né? Ela chegou em Campinas em 1980, o ano de inauguração da Rádio Central. Aí eu comecei a trabalhar na Rádio Central em 1981, né? Eu era da Rádio Brasil e o senhor Alfredo Orlando, que era lá o coordenador, o chefe da equipe, ele me chamou. Eu era molecão, estava começando. Então, ele me chamava até de comentarista da nova geração. Comentarista, não, era molecão, então era uma outra proposta, né? Para a época, assim, uma proposta jovem, mais uma linguagem adequada, né, com outro conceito. Então, eu entrei assim, com essas prerrogativas aí. E fui eu lá trabalhar na Rádio Central. Eu revezava com o Pereira Esmeriz. Pereira Esmeriz foi também um grande cronista. Na morte dele, eu prestei uma homenagem, fiz uma crônica aqui. Que daqui a pouco vai chegar a hora de falar dele aqui no podcast. Muito bem. E lá na Rádio Central, Carol, a Rádio Central tinha 3 donos. Um era o Dr. Lauro de Moraes Filho, né, que tinha sido presidente da Ponte. Você deve ter ouvido falar dele. Já ouvi. Seu pai trabalhou com ele, acredito. Parece que trabalhou. E o outro era o Joia Júnior, que era um deputado, e o Padre Geraldo. E o Padre Geraldo também tinha suas ações lá, era um sócio minoritário, mas participava. O Padre Geraldo era, na época, pároco da Matriz do Carmo, aqui no centro, né? Já era cônego, e já participava, né? Já tinha uma vida muito ativa. Assim. Ele era muito enérgico, né? E ele tinha um programa na Rádio Central, aliás, ele tem até hoje. É uma fala, né? Está tudo gravado e tal. A pessoa até costuma dizer, porque ele tinha muita audiência, né? E mesmo depois da morte dele, o programa continuou com as gravações que ele tinha. Sim. É uma mensagem, a Ave Maria, a hora da Ave Maria. Então, muita gente brincava, falava assim, olha, o padre morto tem mais audiência do que muitos vivos aí. Porque, de fato, as pessoas gostavam do padre, né? Se interessavam pelas homilias dele lá, enfim, né? Pelas pregações. E ele era muito inteligente, muito eloquente, né? Tinha um poder de voz, assim. E me lembro até, dentre tantas coisas que ele falava, Carol, ele falava assim, sabe? Ele era católico roxo, claro, né? Mas, assim, o que eu vi é assim, hoje você vê um pouco mais de equilíbrio, né? Por parte da Igreja Católica. A Igreja Evangélica já é um pouco mais agressiva, né? Prega um pouco mais a vida, prega um pouco mais a prosperidade, essas coisas que a gente sabe, né? E ele falava o seguinte sobre isso, né, o Padre Geraldo? Ele falava assim, olha, para promover a liturgia dele, olha, gente, é o seguinte, a religião protestante ela é muito boa para viver, mas ela é muito ruim para morrer. A Igreja Católica é uma igreja que, às vezes, para viver é difícil, porque Cristo impôs muitos sacrifícios. Mas para morrer ela é muito boa. Era um discurso hoje, não sei. As pessoas mudaram muito, né? Mudaram. Então, e a própria igreja mudou também o seu discurso, né? Houve essa renovação carismática, deu uma amenizada aí um pouco no discurso da igreja. Ela procurou. Houve uma época que ela também era um pouco, participava assim, muitas vezes da vida política, tá? Ela se afastou um pouquinho, até por recomendação, né? Das orientações, etc., das orientações eclesiásticas, principalmente da Associação dos Bispos, né? Da Bispo do Brasil. Então, houve um afastamento nesses temas, assim, e também não perdeu um pouco dessa eloquência, talvez de propósito, para não causar conflito, né? Que hoje ninguém quer conflitar com ninguém. Exato. Até porque a igreja protestante cresceu muito, né? Nós sabemos aí, os evangélicos são hoje um número muito mais acentuado do que
em outras épocas. Então, ele era desse tipo, né, o padre Geraldo. E eu até me lembro, viu, Carol? Ele foi... A vida dá... Né, como falou o Carlão, meu filho, a vida capota, né? Ela dá muita volta. E ele foi catequista e eu tive catequese com ele. Olha só. Né? Era um molequinho, Coincidência. 8 anos, né? Naquela época, você com 7 você já ia para catequese. Eu fiz a minha primeira comunhão, eu tinha 9 anos, então foi com 8 anos, foi quase que um ano de catequese. E ele dava catequese aqui na igreja do Bonfim, ali na Governador. Era ali, na época, ele era pároco ali. E era ele mesmo quem ministrava a catequese. Aí, um dia, numa das aulas, ele explicando sobre o inferno, né? Olha, não, porque o inferno... Explicando, a molecada assim, né? Porque falava-se muito, né? Tinha muito essa pregação do inferno. Era o céu e era o inferno. Que quem fizesse pecado, que morresse em pecado, ia para o inferno, né? Aí ele, para exemplificar, né, ele pegou e falou assim, lá no inferno, você vai queimar no fogo, né? O fogo do inferno, o moleque ficava, você não pecava de jeito nenhum, né? Aí, olha só, o padre, nesse dia, nessa aula, o padre Geraldo, ele pega, ele acende uma vela, né? Coloca a vela assim, num patamar que ele estava ocupando, assim, né? Coloca a vela ali. Tinha lá o quê? Uns 15 alunos. Aí ele pega, na época tinha um dinheiro, era 1.000 cruzeiros, que chamava-se de abobrinha. Era como fosse o quê? Como fosse uma nota de 200 hoje, né? Que acho que é a maior nota que nós temos. Eu nunca vi a de 200, mas eu sei que existe por aí. Também nunca vi. Eu nunca vi. É que nem caviar, sabe? Então ele pegava essa nota, ele pegou essa nota de 1.000 cruzeiros, a abobrinha, ela era mesmo cor de abóbora, colocou assim no patamar e a vela queimando, aí ele falou assim, bom, agora eu quero que quem conseguir ficar 15 segundos, o aluno conseguir ficar 15 segundos com o dedinho Na chama? na chama, ele vai ganhar essa nota. A molecada vai ficar doida, né? Bom, 1.000, nossa senhora. Tinha briga para ir, né? Aí um menino foi. Aí o menino foi, ele falou, pode colocar. E ele ficou com o cronômetro aqui, né? O menino foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menino. Molequinho de 8 anos, né? E a aula estava sendo na igreja, dentro da igreja. O moleque saiu correndo embora. Judiação. Mas saiu num berreiro. Que dó. Aí a hora que o menino saiu, todo mundo ficou espantado, assim, né? Aí o padre falou assim, tá vendo? Então, quero dizer para vocês o seguinte, no inferno não são 7 segundos, não são 15, não é 1 hora, é a eternidade. E nem é só a chama da vela. E nem só a chama da vela. Menina, a molecada ficava em pânico. Apavorada. Aquela semana, mas ninguém, sabe, acho que nem, porque moleque fala nome feio, né? A gente trata de nome feio, né? Nem respirou direito para não... Aquela semana a molecada ficou, né? Pianinho. Mas daí, Carol, passou que meia hora, veio o pai do moleque. Imaginei. Nossa, mas o pai do moleque deu uma confusão com o padre. O pai do moleque queria bater no padre, sabe? Como é que o senhor me faz? Não é coisa que se faça realmente. Assim, não, mas eu fiz para explicar o sofrimento do fogo do inferno. Imagina o senhor vai pai. explicar, mas não com o moleque, né? Meu filho. Eu sei que foi um horror. Se faz isso nos dias de hoje, vai preso. Não vem o pai do moleque, já vem a polícia, conselho tutelar. A própria criança hoje já liga para a polícia. Já liga, né? Conselho tutelar, vai direto, já vem junto com a polícia e já você é preso em flagrante, dá um rolo, né? Mas são os costumes, né? Cada época tem o seu costume. Então, assim, eu sempre conto, quando eu posso, conto essa história. Então, esse era o padre Geraldo, assim, né? Muito autêntico e tal. Aí, o que aconteceu? Nesse dia do jogo, que eu acabei de falar aqui, ele resolveu assistir o jogo.
Aí como é que ele foi? Ele foi na cabine, né, da rádio. Né? Eu estava trabalhando, nós tínhamos um narrador, se eu não me engano era o Washington Luiz de Andrade, é isso mesmo, e que era um bom narrador, falecido também, né? Mas era um bom narrador. Aí o padre vem ali no Guarani, acho que você já entrou nas cabines de rádio do Guarani, é bem apertado, né? Mas ele se virou lá, ele ficou lá, pôs uma cadeira atrás e ficou lá assistindo e tal. E aí o jogo correndo, né? E você está comentando, você está tenso também, que você está anotando, você está prestando atenção, parte tática, os lances, aquelas coisas, né? Que você sabe como é que funciona. E ele lá atrás, ele torcia, vai. Mas tá bom. O juiz era um tal de Manuel Serapião Filho, era um pernambucano, era bom juiz, né? Mas, como todo juiz, é alvo da torcida, né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Né? Aí teve um lance lá, em cima do jogador, foi em cima do seu Marcelo mesmo. O cara, o Marcelo treinador, o cara deu uma pancada nele, assim, dentro da área, caiu, mas ele não deu pênalti. E, nossa, toda a torcida ficou possessa. Aí o padre Geraldo lá, aí, juiz, filha da... Manuel, aí, juiz, filha daquilo. Da mula. Filha da mula, né? Para não falar o que a turma já sabe qual foi o palavrão. Juiz, filha da... Mas bravo, vermelho. Eu comentando ele atrás de mim, eu comentando o jogo assim, né? E ele sabia que eu tinha sido aluno dele, porque eu já tinha contado. Pô, ele não lembrava, mas ele já sabia. Aí eu olhei para ele assim, espantado. Aí ele falou assim para mim, não, fica tranquilo. Ele falou para mim, fica tranquilo. Aqui eu sou torcedor, aqui eu não sou padre. Aqui eu não sou padre. Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, fica tranquilo, tá? Que aqui eu... já que ele abriu o vocabulário, ele continuou, né? Ele estava até contido, mas naquele momento em diante ele saiu do armário. Porque aí ele virou torcedor e falava palavrão e nome feio. Aí ele terminou, ele brincou comigo, ele falou assim, olha... Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como a gente fala dos padres, né? Faz o que eu mando, mas ele era muito assim popular, né? Aí depois, passado algum tempo, Carol, ele veio aqui para a Igreja de Santo Antônio e estou eu assim um dia, não sei porquê, eu passei naquela adega Santo Antônio, né? Acho que Campinas inteira sabe, né? Que fica ali na Ângelo Simões, perto da Igreja de Santo Antônio. Era uma tarde assim, calor. Então eu passei, não lembro por que eu passei, mas eu passei lá na adega, os donos são meus amigos. Tá? Aí quando eu entro assim, ele tinha o Kojak, que era um auxiliar dele, eu andava com ele para tudo, ele já estava de idade já. Eu entro assim, está o padre Geraldo, numa mesa, com umas 12, 13 mulheres, né, as devotas lá, né? As carolas, né? Como é que a gente chama isso? As carolas, né? Que estavam lá, acho que participaram de alguma oração. Lá estava ele com todas as devotas lá, o Kojak, e ele com um copão de caipirinha desse tamanho. Olha só. Mas daí eu já, claro, né? Já tinha amizade com ele. Tá? Eu fui lá abraçar ele, ô padre, papai, eu olhei, tá bem aí, pô, mas desse tamanho, sabe, cara? Aí lá, saboreando a caipirinha dele, e as beatas, né, que a gente faz beatas lá nas tagarelices, etc. Aí eu olhei, pô, padre, tá legal, tá bem aí. Ele olhou para mim e falou assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Haja milho para ele ajoelhar depois para pedir perdão. Haja milho. Mas, enfim, é uma lembrança do padre Geraldo, né, assim, associado com o futebol. Até para homenagear a memória dele, que claro. foi uma pessoa marcante assim, na vida de Campinas, mas ele fazia questão, não escondia, não, ele fazia questão de mostrar o lado humano dele, que claro, isso é humano, né? Claro. Não tem, né? O que tem o padre tomar uma caipirinha? Deixa o padre tomar uma caipirinha. Morreu feliz, morreu com a sua caipirinha. Com certeza. Mas o texto aqui, ele na verdade, ele quer falar do palavrão que o padre falou, xingando o juiz. Quer dizer, o padre também era um torcedor. Para você ver que nem o padre se aguenta quando o assunto é futebol. Olha, até o padre, não adianta. Sai da linha. E tem muitos padres que professam, né, que vai para a missa, que vai para o altar. De corintiano, então, tá cheio.
Porque aí é uma outra história, né? A torcida do Corinthians é outro por baixo, nível. Tá certo, Mas João. é essa a história de hoje. Com as bênçãos do Padre Isso, Geraldo, a com gente toda a sua permissão. encerra, né, essa homenagem aqui no Histórias da Bola. Se você gostou dessa história, compartilha com seus amigos. E para revê-la é só entrar no nosso canal no YouTube. Lá você também encontra outras boas resenhas, além do site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!